do PDF está na página 102. Vai começar agora. Eles fizeram uma preleção com o Bezerra de Menezes e estava vindo Francisco para fazer uma orientação ao grupo. Então vai justamente começar a fala de Francisco. Ótimo. Está nesse parágrafo, irmãos de todos os quadrantes. Então vamos lá. Então, só voltar aqui para dar o contexto no parágrafo de cima, né? Com a expressão iluminada pela paz profunda de que era portador, São Francisco acercou-se da tribuna que recebeu um jato de luz, qual ocorre nos teatros, quando estão em destaque algumas cenas ou pessoas, e permaneceu nimbado de bênçãos, numa atitude de ímpar humildade, anunciando: irmãos de todos os quadrantes da terra e almas grandiosas de Alcíone, seja com todos nós a paz irretocável do Senhor Jesus. Vivemos o grande momento da luta sem quartel, na qual os exércitos do Senhor e Mestre estarão equipados com os instrumentos do amor e da misericórdia, a fim de ser restaurado na terra o reino da mansidão e da caridade para com tudo e com todos. Tem sido um grande desafio existencial a preservação do bem no ádito dos corações, especialmente quando surgem os primeiros raios de luz, significando esperança de paz e de progresso real para a humanidade. As incomparáveis conquistas do conhecimento científico, embora a contribuição indiscutível em favor do processo evolutivo, não conseguirão realmente atender às íntimas necessidades do ser humano que busca a paz. Essa resulta exclusivamente do amor nas suas mais variadas expressões, desde aquelas que dizem respeito à própria iluminação, quanto a que se exterioriza em favor do próximo. Isso significa renúncia, abnegação, devotamento e, sobretudo, vivência da caridade. Há sede de harmonia no mundo individual, apesar de algumas criaturas estarem cercadas de excessos de toda ordem, vivenciando, porém, a perda de sentido espiritual e, por conseguinte, da paz que somente Jesus pode oferecer. Assim, considerando, torna-se inevitável que se organizem cruzadas de amor em favor de todos os seres em sofrimento na Terra, ao mesmo tempo trabalhando-se pela instauração da legítima fraternidade, sem a qual será impossível a presença do equilíbrio entre as pessoas e as nações. Jesus acena-nos com a sua misericórdia, convidando-nos à luta na sua seara de sacrifícios. Ninguém espere gratificações pelo trabalho a executar ou regime de exceção no programa depurativo por que passa o planeta. A contribuição pessoal é valiosa, em forma de dedicação ao dever e renúncia ao egoísmo destruidor, que tem sido a causa da ruína de todos aqueles que avançam inadvertidos desse perigo iminente. Enquanto luz, a oportunidade de servir, que não seja postergada a ação socorrista, porquanto será sempre benéfica para aquele que a executa. Somos as filhas e os filhos do Calvário, em caminhada redentora, superando as imperfeições morais que devem ser diluídas pelo esforço de autoiluminação,
perseverando nas refregas contra o mal que teima em dominar em a nossa natureza espiritual. Toda e qualquer expressão de amor oferecida aos irmãos viventes torna-se gota de luz em nosso caminho penumbroso, que ficará assinalado pelas nossas pegadas que rumam na direção do grande foco, que é o mestre dos desvalidos e desafortunados, sempre aguardando-nos. Não recalcitremos em relação aos testemunhos. Uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia, que a realidade demonstra a falta de significação. E nas altas temperaturas que os metais fazem-se maleáveis a formas novas, assim como na lapidação as gemas grosseiras, transformam-se em estrelas. De igual maneira, será sempre no combate que o espírito aprimora-se, aformoseando-se e desenvolvendo a luz divina que nele jaz. Fostes como nós outros, convidados para trabalhar na sua vinha neste momento difícil, porque estás habilitado para o melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Muito vos será pedido, porque haveis recebido muito socorro dos céus. Iluminai, portanto, a terra em desfalecimento, em angústia e treva. E após o máximo da tormenta que surgem as primeiras manifestações de bonança. Vós, amados visitantes, que já desfrutais dos júbilos conseguidos a duras penas, defrontareis com as mais covardes ciladas, a que já não estáis acostumado, experimentando grande surpresa ao verificardes os métodos primitivos que são usados pelos adversários da verdade, desejando impor as suas mentiras e ilusões. As vossas palavras e sentimentos serão transformados em armas com que vos tentarão atingir, diminuindo-vos o ardor nas refregas. Compreendei que se trata de combatentes perversos e inescrupulosos, que não têm qualquer contato com a ética nem com a dignidade. Importa-lhes vencer a qualquer preço e não superar-se inteiramente, a fim de conquistarem os outros corações. O seu objetivo é destrutivo, enquanto estás acostumado somente com a edificação. Vinde de outra dimensão do amor de nosso Pai. Ouviste considerar a miséria moral do grão de areia cósmico, que é o planeta terrestre, e compadecidos da nossa inferioridade, de nós todos, os seus habitantes e filhos temporários, oferecestes-vos para contribuir em vosso sacrifício em favor da ascensão na escala evolutiva dos mundos. Seja bem-vindos, irmãos de misericórdia e da solidariedade. Nós vos saudamos e agradecemos ao excelso Criador a imerecida caridade para conosco. Erguei-nos do caos moral em que ainda nos encontramos às cumeadas da verdadeira plenitude. Auguramos-vos todo o êxito sob as bênçãos de Jesus, o incomparável construtor da escola terrestre. Que a serena paz diluente da luz, da justiça e do amor sem jaça permaneça com todos nós, com especial ternura e afeto, o vosso irmão Francisco. Nossa, que beleza. Não é nem um convite, né? É um puxão de orelha. Ao mesmo tempo é um congraçamento, né? Quase que um grito de guerra, né? Ó, vocês estão Diga aqui de comigo, vamos lá,
Vocês ainda estão longe da perfeição, mas é isso mesmo. O caminho é esse. E ele fala umas coisas muito, muito bonitas, né? Nessa É o evangelho, né? Diga de Jair. prece, né? É justamente isso uma prece. Agora, o que me chamou a atenção, que eu achei interessante, esse livro aí foi psicografado por Divaldo Franco, correto? Uhum. E o que a gente, nosso grupo de estudo, do livro de Francisco, que é editado por João Nunes Maia, se você for lá, quando você começou a ler os primeiros parágrafos, era cópia fiel de como é no livro de Francisco. É uma coisa que saltou aos olhos para mim, entendeu? Não sei se vocês. Era a mesma coisa, o mesmo linguajar, o mesmo tipo de narrativa, tudo igual. Isso para você ver que não é uma fraude, alguma coisa. Quem queira levar para esse lado, claro que nós não levamos, mas aí fica transparente essa narrativa que é muito similar, muito igual. É isso só que eu queria falar. Eu, pelo menos, senti isso, né? Francisco é um exemplo do evangelho vivo, né? E ele chama a gente a viver o evangelho aí, né? Que o Jesus veio trazendo a paz, o amor, mas sabendo que tinha era uma luta que tinha que enfrentar, né? E é interessante, né? Ele vai dando toques, né? Ó, vocês têm coisas que vocês já não estão acostumados mais a ver, mas como vocês aceitaram o convite, vocês vão receber ataques e vão se assustar. Tem hora que ele fala, você se assustar com o jeito que esses espíritos que não querem que a coisa evolua vão tentar convencer, vão tentar te dissuadir de continuar nesse trabalho, né? São formas de agir que você já não reconhece, já não vê, já não procura, né? E a gente já está tão distante disso também, de certas formas de agir, que vai achar, caramba, eles estão usando aquela coisa do desespero, né? Nossa, o cara deve estar desesperado para tentar convencer os outros dessa forma. E é mais ou menos isso. E essa coisa que o Djaí falou, né? A egrégora franciscana, ela, como todo tipo de egrégora, ela pensa muito igual, né? Nós, se fôssemos pedidos para fazer um texto, né, elaborado, ou uma palestra, a gente poderia usar palavras diferentes, mas cada um aqui ia seguir essa essência com muita tranquilidade, porque é o que faz parte da gente, é a vibração que fica ao nosso redor, com que a gente se liga. Então, inconscientemente, são as vozes que a gente ouve. É uma benção, né? E nesse parágrafo que está aparecendo aí, ó, que ele pede a Deus, né? Agradecemos ao excesso criador a imerecida caridade para conosco. Olha, a gente tem que ser muito humilde mesmo, porque a gente acha que a gente merece tudo, né? Que um merece mais do que o outro e tal. A humildade, né? A imerecida caridade para conosco. Erguei-nos do caos moral em que ainda nos encontramos. Quer dizer, ele reconhece que nós ainda estamos lá no final da fila, né, para entrar no paraíso, né? Mas mesmo assim, para ele isso não tem importância. Faz parte do processo. Vocês ainda estão precisando aprender muita coisa, mas vocês já aceitaram entrar nessa turminha nova aqui para fazer, seja lá o que for. Então, vem junto. E ele fala que aqui é uma escola, né? Auguramos, aí um segundo parágrafo, né? Auguramos todo o êxito sobre as bênçãos de Jesus, o incomparável construtor da escola terrestre. E agora você lendo me chamou a atenção. A gente costuma dizer tudo que é bom, tudo que é legal. Tive um merecimento. Aí ele chama justamente a atenção para a imerecida. Não é merecimento as coisas que a gente está recebendo, não. É necessidade de serviço e de trabalho, sim. A gente costuma dizer que tudo que é bom, o merecimento para fazer isso, a gente está tendo merecimento. E ele frisa aqui.
nada do que a gente está recebendo é merecimento, porque a gente ainda não mereceria isso, não. Isso aí é a misericórdia divina que nos possibilita seguir esse caminho, mas não é merecimento nosso, não. É fantástico essa tua interpretação, Silvio. É fantástico, porque realmente é isso. Que a gente não tem essa visão, a gente ainda está aprendendo, né? E bota merecimento, mas não é. Misericórdia divina. Foi incrível. Um alto aprendizado, profundo. Acho que depois eu vou pôr num grupo. É só esse pedacinho. Tá tão coisa. Eu vou falar uma coisa. Que a serena paz diluente da justiça e do amor, sem jaça, permaneça com todos nós. Gente, que coisa especial. Eu não quero ser abusado, não, mas eu vou pegar uma palavra do Silvio que caiu para mim como uma luva. É uma oração. Eu vejo assim, tá, Romo? Foi praticamente, o Silvio, quando abriu a palavra dele, ele abriu como termo oração. E eu vi isso como oração, entendeu? De tão profundo, principalmente nos primeiros parágrafos, mas aí fica só um critério, só isso. Obrigado. Não, eu acho, o Rômulo que tem colocado alguns textos de destaque, eu acho que vale a pena colocar essa fala inteira dele, porque é cada frase É isso aí. assim, uma luz piscando, né? Um alerta, né? Acorde e toma consciência. Estou lembrando de São Paulo Apóstolo, né? Combati o bom combate. Aqueles nos chamam para o bom combate, né? Somos. Foi ontem que falou que a gente era guerreiros do bem, foi, né? Sim. Não é? Não foi na leitura de ontem que falou o negócio do Guerreiro da Luz. Guerreiros da Luz. Então é exatamente isso. Muito bonito. E o fantástico de nós sermos espíritas é justamente isso, uma mensagem de Francisco, que ele foi lá nesse lugar, se apresentou e falou para aqueles espíritos que estavam ali, que chega até nós também. Nós estamos fazendo parte desse compêndio todo. É uma coisa incrível. É só como a gente queira ver, mas é isso mesmo. Ele não está isolado, não é uma coisa que está parada no tempo e no espaço. Ainda está em processo e nós estamos dentro desse processo para divulgar aquela mensagem que ele passou. Onde que foi mesmo que ele passou? Isso que é uma luz que parece teatro, isso que ficou na minha cabeça. Sim. E aí esse pronunciamento dele ainda está sendo reverberado por todo esse mundo ainda fora, por nós e assim sucessivamente. Esse é o dom da criação. E essa coisa que você chamou a atenção lá no início, isso quando ele se apresentou lá no púlpito, né, uma luz que é sobre ele, é como ele fez a comparação com o teatro, né, como um foco de luz aquela luz pode ser, a gente pode interpretar de várias formas, né, até uma interpretação de ele ser canalizador ali na hora de um médium mais divino ainda. Ele pode estar falando por um espírito mais evoluído aí, um Jesus, uma Maria, ou alguém ainda que a gente não conhece, que a gente só conhece até esse nível, né? A gente não sabe quem está acima, né? E outro detalhe que você tocou nesse assunto aí, Silvio, eu não li, mas eu vi um comentário, isso eu não lembro mais como, assim, que eu achei interessante. Que tudo de Deus é abundante. Então você vê, são bilhões de seres, bilhões de células, bilhões de planetas, bilhões de constelação, bilhões de tudo. E no mundo que Jesus veio, também são bilhões de espíritos no nível dele. É só isso. É uma coisa fantástica. Como nós somos pequenos, a gente só pensa uno. Jesus, Maria, acabou, entende? Mas aí são bilhões de seres ali, porque a criação divina é abundante. Esse é um fato. E ninguém para de evoluir, né? Nem nós, nem ele. Por incrível que pareça, a gente imaginar isso, né? Pô, Jesus e Maria ainda estão evoluindo. Teoricamente estão, né? O problema é que a gente sobe 3 degraus, desce 2. Sobe 3, desce 2. A gente vai 3 degraus e eles 3 andares. Pegando esse gancho aí, deixa eu tentar me lembrar aqui, se você conseguir me lembrar o nome do livro. Mas eu não consegui me lembrar, assim, mas foi um livro que eu li de Ramatiz.
Justamente isso, porque o Jesus, ele é o príncipe do amor. Então, ele é profundo, ele se aperfeiçoou, vamos falar assim na nossa linguagem, no amor puro. Mas existem outras variantes que ele vai ter que ainda se aperfeiçoar, até ser, por exemplo, um sábio cósmico. Eu não sei qual é a palavra que ele usa, entende? É aquele ser que seja abrangente em todos os conhecimentos. Ele só está ainda no amor, fora o resto. É isso só. Eu não me lembro mais as palavras de Ramatias que ele falou, entendeu? É tipo você medicina. Você fica especializado em um segmento, mas é um universo muito grande. Desse universo muito grande de Deus, Jesus é só o amor que ele se aprofundou, ficou perfeito no amor, fora o resto. É fantástico. Aí você vê como a gente ainda tem para evoluir. É uma longa caminhada. E a caridade é o caminho, né? O serviço. Lê mais um pouquinho, Romulo? Vamos terminar está terminando esse capítulo, vamos ler mais um pouquinho. Gente, deixa eu te falar, essa noite choveu aqui em Brasília, então a natureza, os passarinhos estão todos aqui. Leia esse segundo parágrafo aí para você ver a continuação, Silvio. Uhum. Ao silenciar, podíamos ouvir. Ao silenciar, podíamos ouvir o pulsar da natureza em festa e a sintonia emocionante da gratidão que vibrava em todos nós, os espíritos terrestres e os abençoados visitantes de Alcione, que também tinham lágrimas que lhes perolavam nos olhos. Sem quaisquer outros comentários, a reunião foi encerrada com vibrante oração pronunciada pelo nosso benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, que nos conduziu à perfeita comunhão com o pensamento de Jesus. O anjo de Assis e seus acompanhantes retornaram ao tubo de luz, volvendo a esfera superior na qual habitam. As equipes encarregadas de conduzir os irmãos ainda reencarnados colocaram-se ao seu lado, tomando as providências de os reencaminhar aos respectivos domicílios, auxiliando-os na preservação da memória, embora fragmentada, dos acontecimentos da noite inovidável. Logo mais seriam iniciados novos labores, convidando-nos à contribuição mínima que fosse em favor da construção do mundo novo em pleno desenvolvimento. Vamos parar aqui, né, para coisa. Mas vamos pegar. Logo mais seriam iniciados novos labores, convidando a contribuição mínima que fosse. Eu estou lembrando da palestra lá que eu assisti na Comunhão Espírita, aqui em Brasília, que ele falava, gente, traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de alimento. Se cada um fazer uma coisa, 1 quilo. Se fazer, mas 1 quilo é pouco. Não, nós somos 3.000 contribuintes aqui. Se cada um trouxer 1 quilo, porque a gente sempre quer fazer muito e fazer as pequenas coisas, né? No dia a dia. Estou vendo a Neuza aí, esse trabalho que a Neuza faz lá na Maria Teixeira, que coisa mais linda do mundo. Quer dizer, sempre pode fazer um pouquinho, todos nós, a sopa que vocês fazem aí no Rio, né? Isso é uma bênção. Né? Eu estava lembrando aqui, outro dia, não sei quem, todos participavam aqui na reunião, quando o Silvio estava falando, eles fazem a sopa numa praça pública, onde tem dependentes químicos, né? Tanto do álcool como da droga, e todos respeitam. Com amor impera, mas fazer um pouco, todo mundo fazendo um pouco, gente, esse mundo vai ser bem melhor. Agora, nessa leitura de hoje, a gente é convocado, né, a fazer. Sem desculpa, né? A imagem que me ficou assim, porque esses dias a gente teve, né, uma orientação da gente se conectar com o nosso centro cardíaco, de fazer oração. É que a gente pode estar o tempo todo com o Francisco, né? Assim, ou então parar uns minutinhos, fazer essa oração, né? Esse colóquio diretamente com ele, assim, né? Pedir que nos oriente cada ação, né? Cada serviço, assim, que a
que a gente possa estar. Você tá falando do trabalho lá, a Paula aí, ó, que é uma trabalhadora incessante, né? Semana passada, quando eu fui, foi a Glaucia foi comigo, né? E ela pediu para passar na casa de uma senhora que ia levar umas doações. A senhora é uma avó. A filha tinha sumido e tem uma bebê, gente, de 3 meses. E essa avó tá com 5 crianças, inclusive com essa bebê de 3 meses, a avó cuidando. E ela não sabia onde tinha ido parar essa filha dela. E aí ela descobriu que a filha estava presa, que era usuário de droga e tal. E aí nós passamos lá para dar algumas coisas, né? Aquele leite que a Glaucia estava procurando, que é um leite Achou o difícil. leite? Achei, levei 2 latas de leite. Ela, não sei o que. Eu falei, não, vamos levar mais leite, porque o bebê nasceu prematura, muito pequenininha, gente. Vocês olharam no colo da avó, essa neném de 3 meses, prematura. Aí o irmãozinho, aí levamos, né, algumas outras coisas, roupa e tal. O irmãozinho chegou, irmão de 10 anos, o mais velho tem 10, 12 anos. E esses 5 lá. Esse de 10 anos chegou e falou: muito obrigada, tia, por você ter trazido o leite da minha irmã. Que benção. Fiquei tão emocionada. E eu ontem já estava com o carro, já com cesta básica, que tinham comprado aqui para. Falou: não, leva mais coisa para essa senhora. Ela é catadora de lata, né? E ela não pode sair mais para catar. E aí, quando a gente chegou na casa dela, ela falou assim: eu não estou podendo trabalhar, né, minha filha, porque agora esses 5 aqui, aí eu estou plantando alface. Porque aqui, aí só que ela falou assim, só que cortaram a água, porque eu não pude pagar a água. Aí a gente ajudou, né, a pagar a água também, e eu fiquei pensando, olha como ela se vira. É uma cabeça, assim, 5 netos, 5 crianças. Olha, a gente não pode realmente, assim, falar nada, né? A Glaucia, quando saiu, ela falava assim, realmente a gente é só aprendizado, né? Cada vez que a gente passa por essas coisas, é muito aprendizado. A gente achar que tem alguma coisa faltando, que tá alguma coisa, a gente não pode reclamar de nada. O que a gente puder fazer é impressionante. Tanta luz.